Meu nome é Luciano Miro Pandolfo, trabalho na Sumig e nós estamos fazendo, juntamente com o colega Amarildo, que é o nosso técnico de aplicações, um vídeo sobre soldagem por arco submerso. Bom, o que seria uma soldagem por arco submerso? Como o próprio nome diz, nós podemos separar o que é um arco submerso do que é um arco aberto. Arco submerso é porque ele está submerso em um fluxo granulado mineral, conforme o colega está mostrando em um reservatório. Se nós fôssemos falar de arco aberto, que exemplo nós daríamos? Nós daríamos o exemplo de um equipamento por solda MIG, ou um equipamento de solda TIG, onde o arco elétrico é visual, chamado de arco aberto. O nosso é submerso, portanto, por ser submerso, nós temos várias vantagens que nós vamos falar ao longo da apresentação sobre o arco aberto. Ok? O equipamento é composto de uma fonte de energia, que no caso é de 600 amperes a 100% do ciclo, é uma fonte inversora, é uma fonte multiprocessos e ela é trifásica. O que nós podemos falar mais sobre a fonte? Ela tem um controle que eu posso escolher painel e controlar no painel um dos processos, ou remoto e controlar então este processo remotamente. Ela tem um outro botão em que nós trabalhamos com corrente contínua ou com voltagem contínua. E um terceiro botão, então, que vai me ditar a escolha do processo. Tais como eletrodo revestido, desligado, arco submerso e, obviamente, se nós podemos soldar com eletrodo revestido, nós temos a condição de poder fazer goivagem. Goivagem não é um processo de solda, porém é um processo em que nós usamos normalmente para retirar cordões defeituosos e poder soldar novamente assim. Tudo bem? Essa fonte está interligada com um carro e este carro se desloca sobre um trilho, como o colega Amarildo mostrou. Por quê? Por ser uma soldagem automática, você isenta o operador de qualquer outra coisa que não seja ligar e desligar o equipamento. Essa fonte está interligada com o carro por cabos, um cabo de comando e dois cabos força. Para quê? Para que se eleve a tocha de arco submerso a corrente necessária para a dita soldagem. Ok? Bom, dito isso, eu vou passar a palavra ao Amarildo e ele vai começar então a preparação para a soldagem até a soldagem final. Desde o alinhamento da peça, a escolha dos parâmetros e a soldagem final. Certo, Amarildo? Obrigado. Pode continuar. Bom, como o Pandolfo falou, o conjunto é montado por esses elementos. A qualidade do processo de arco submerso se dá muito pela eficiência do equipamento, como essa é uma inversora, tem um bom aproveitamento da energia e gasta-se pouca energia em relação às fontes convencionais. Os parâmetros de voltagem e corrente são as duas variáveis que eu tenho que controlar, que eu tenho que ajustar. E a velocidade do carro, aqui, que a medida é metros hora, também é muito importante para se ter um cordão uniforme. O que vem a ser um cordão uniforme? Aqui nós temos uma peça já soldada. O cordão, ele não tem poros, não tem anomalias do tipo ficou largo, ficou fino, ou seja, o carro está com um movimento constante, linear.
e não está variando-se a intensidade da voltagem da corrente, que é feita pela fonte. Então a fonte é responsável por mandar uma tensão e uma corrente, que é a alimentação do arame constante. Quanto mais constante conseguir, melhor. E o carro é responsável por ter um movimento linear da tocha o mais uniforme possível. Eu vou virar a peça. Aqui vocês podem observar que é uma junta de topo que vai ficar na posição plana. É uma pré-construção para o arco submerso. O arco submerso, como desvantagem, não consegue trabalhar em posições do tipo vertical ascendente ou vertical descendente, ou em pequenos diâmetros, ou seja, diâmetros abaixo de 200 milímetros fica complicado, porque eu tenho que ter a deposição do fluxo, e dentro do fluxo que vai sair por aqui, o arame vai estar sendo inserido a poço de fusão. Então, eu vou posicionar a peça de maneira aleatória, mais ou menos distribuído perto do meio, do centro, onde vai sair o arame, e vou passar com um dispositivo chamado de grampo ou sargento, depende da região, se dá nome a esse aqui. Enquanto o colega Amarildo vai posicionando e alinhando a peça para a soldagem, nós temos que falar que o arco submerso ele está limitado basicamente a duas posições de soldagem. A primeira é a posição plana, como essa aqui. Ela fica, a posição plana já diz, plano horizontal. Nós temos aqui uma junta de topo sem abertura, para que não haja vazamento da soldagem. O material é a espessura de 3 milímetros, Que é um paradigma no processo. que é uma soldagem pouco difícil para arco submerso, e o arame é 1,6. Essa posição plana ele está limitado, e também a posição horizontal vertical, que é, fazendo um parâmetro grosseiro, seria soldar no plano horizontal com o plano vertical. Então, se essa horizontal, essa soldagem de canto, ok? Claro que para fazer essa soldagem de canto é necessário fazer algumas adaptações. Então, nós ficamos restritos a duas posições. Pequenas inclinações até 15 graus são permitidas, desde que a poça de fusão ela tenha pequena fluidez. Então agora vamos retornar ao colega Amarildo. Então, posicionei a peça de maneira aleatória, vou ligar o equipamento, que vai puxar o último parâmetro utilizado, no caso 253 amperes, que é a corrente, 29,4 volts. Isso não quer dizer que eu vou soldar com isso. Foi a última utilizada. O que falta para mim? A velocidade do carro. Por isso que normalmente se recomenda não se ater ao equipamento, e sim ao cabeçote, que ali eu vou ter as variáveis: voltagem, que é a força, corrente, que é a alimentação do arame, e o deslocamento do carro. Então, nós vamos iniciar essa soldagem com 28,5 volts, 250 amperes, a uma velocidade de deslocamento de 50,8 metros hora. Por enquanto, eu não posso iniciar o trabalho se eu não tiver certeza plena que a peça está na posição que eu quero que solde. Como auxiliar, eu tenho um laser que está alinhado com um arame, que vai sair aqui, e eu vou primeiro fazer o posicionamento da peça. Tem um botão aqui que eu vou fazer o avanço manual do arame. Uma vez apontado, eu consigo literalmente enxergar aonde ele vai descer. Vou posicionar essa extremidade da peça
dá para ver que ele vai sair no vértice. Desloco o carro de maneira manual para outra extremidade. Faço a conferência, que no caso está fora. A bandeja eu consigo deslocar. Vou garantir um stick out, que é a altura ideal. Está alto, ó. Isso aqui eu estou usando como referência, são 10 milímetros. Para essa peça, que é 3 milímetros, está alto. Vou fazer o ajuste. Aqui eu tenho um manípulo que eu consigo, de maneira muito simples, avançar até dar mais ou menos 10 milímetros de stick out, ou seja, altura livre. Uma vez alinhado, vou me certificar que o cabo obra chamado terra está conectado à peça ou ao dispositivo. Recomenda-se que o carro se desloque em relação contrária ao aterramento. Por exemplo, meu terra está aqui, o carro, como uma boa prática, tem que se deslocar para lá. Se meu cabo obra está nessa extremidade, o carro, como boa prática, se desloca para cá, evitando uma coisa chamada desvio de arco, segundo termo, Pandolfo. Errático. Arco errático, porque a corrente elétrica vai tentar percorrer o menor caminho. Isso feito, eu vou primeiro abrir o fluxo que está nesse compartimento. O fluxo descerá de maneira que ele para sozinho, porque à medida que o carro vai deslocando, ele vai depositando fluxo para fazer o quê? Fazer a proteção da poça de fusão. Uma vez feito isso, eu coloco a máquina em posição automática, travo o carro para fazer o travamento das engrenagens e dou o start. Agora, é lógico que vocês estão pensando, mas qual é a vantagem? Né? Então nós temos que ter argumentos bons exemplos. Qual é os argumentos bons exemplos? Primeiro, que nós alcançamos altas velocidades de soldagem. Segundo, que nós alcançamos uma taxa de deposição altíssima. Terceiro, nós vamos ter uma excelente integridade da poça de fusão com o material. Quarto, é um equipamento de fácil uso. E quinto, por sua vez, ele dá ao operador uma segurança. O operador não precisa de óculos escuros, né? O operador não sofre a ação de rustilho. Então são nossos argumentos de venda. Continua mais. Bom, a solda está acontecendo nesse momento. A incidência de fumos e névoas é baixa, podem ver. Eu não estou utilizando gás de proteção, que é um dos comparativos em relação ao processo MIG-MAG. A taxa de deposição é bem maior, chega até 2 vezes, 3, dependendo do caso até 5 vezes mais que o MIG-MAG, depende muito da peça, da posição. E eu tenho uma taxa de deposição e penetração bastante interessante. Dependendo da situação, é quase imbatível o arco submerso, principalmente em espessuras acima de 1 polegada. Feito então a soldagem, observa-se que quando a máquina está bem regulagem dos parâmetros de tensão e corrente, a escória, o que é a escória? É o fluxo que foi depositado, que protegeu a poça de fusão e ficou aderida a ele, fazendo também a compensação dos elementos de liga, tais silício, manganês. Após o resfriamento da poça de fusão de maneira natural, a escória vai se autodestacar. Se isso não acontecer, pare e refaça. Alguma coisa está errada. Ou a velocidade da alimentação está baixa, ou muito alta, ou a tensão ou a corrente estão fora de parâmetros ideais. Então, o maior indicativo que a regularidade está ok é o alto destacamento da escória.
Então, aqui vocês podem perceber, ó, olha que legal. Ela se destacou de maneira inteira, ó. Todo o cordão, toda a escória no decorrer do cordão se destacou. Vou deixar ela cair aqui e vou analisar. Pandolfo, me ajuda. Provavelmente vocês não vão ver a porosidade que apareceu, mas conforme foi dito, todas as impurezas do cordão de solda vão aflorar e ficam retidas entre o metal solidificado e o fluxo, aparecendo então aqui, não sei se o vídeo poderá mostrar toda a porosidade que foi eliminada. Se você observar poros muito grandes aqui, de maneira não uniforme, são indicativos de fluxo úmido ou uma granulometria, ou seja, os grãos estão muito grandes, eu tenho que peneirar o fluxo. Uma vez feito o cordão, ele vai auto-destacar como aconteceu. Eu vou fazer a varredura do excesso de fluxo. Fluxo esse que nós vamos reutilizar. Ele vai ser peneirado e adicionado na proporção de 50, 50, 30, 70, depende da aplicação, com fluxo novo, e retornar ao funil para nova soldagem. A escória, até o momento, ela é descartada. Se estuda formas de reaproveitar. O complicado, esse material aqui perdeu as propriedades mecânicas e químicas, por isso que ainda é feito descarte. Vou fazer a varredura do cordão. Muito bem. Se conseguíssemos dar um close, aqui vocês veriam um cordão totalmente uniforme. Vamos retirar a peça e levar até a câmera. O aquecimento, ele é considerável, né? Mas se a peça for bem travada e tiver com regulagens dos parâmetros tensão, corrente e velocidade, deslocamento perfeito, você terá um empenamento aceitável. Quando a mão, ó, a ZTA, zona termicamente afetada, esse azulamento lateral que está abaixo, que é um bom indicativo de qualidade. Empenamento dá para se dizer que foi praticamente nulo. Vamos tentar levantar um pouco. Acredito que a câmera esteja conseguindo. Consegue levantar um pouco mais? O colega usou luvas para não queimar suas lindas mãos, né? Na extremidade direita, a peça está quente. Nesse lado aqui, ela já está fria, porque o calor já se dissipou. Não há anomalias no cordão, um cordão de ótimo aspecto visual. Há possibilidade de enxergar a contrasolda. Um ensaio de líquido penetrante pode-se fazer valer. E se o cliente quiser um corte, uma macrografia, é um processo barato e fácil de ser feito. Ok, Pandolfo? Ok. Muito obrigado, até a próxima.